Já está aí no... Boa noite, graça e paz à querida, amada Igreja Batista em Araripina. Meus queridos e amados irmãos, meu querido pastor Hélio, Deus os abençoe. Ontem foi uma maravilha, que maravilha. Olha, pode me chamar que eu levo a igreja e a gente vai trabalhar por missões. E hoje estamos aqui na nossa igreja, na Igreja Batista Manancial, no bairro São Jorge, em Petrolina. Nós demos início, ao período de missões nacionais. Mas ontem nós falávamos sobre como as estratégias, as formas de fazer missões. E hoje a gente vai na fonte agora. A gente vai o coração de Deus, missões no coração de Deus. E como a gente viu ontem, a gente entendeu o que é missões. E hoje, será que missões realmente está no coração de Deus? Ou é invenção do pastor? Ou é invenção da convenção? Ou da associação? Ou da junta de missões nacionais? Realmente Deus tem esse propósito no seu coração? A gente vai ver lá no Jardim do Éden. Ali Deus já manifestou, Deus já deixou claro a sua intenção de fazer missões. Mas por quê? Porque o homem e a mulher que habitavam no Jardim do Éden foram expulsos, foram colocados para longe da presença do Pai. Mas Deus queria que eles voltassem. Para isso, Deus abriu seu coração e lançou a primeira obra, a primeira ação, a primeira profecia para missões. O filho de uma mulher irá pisar a cabeça da serpente. Jesus Cristo na cruz irá resgatar o povo. Dali já estava anunciado missões através do próprio Deus, na segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Eu convido a amada igreja e a todos que nos assistem, abram suas Bíblias em Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Vou falar com o Cleito aí pelo zap, para ver se está tudo ok. Filipenses, capítulo 2. Vamos agora amadurecer esse conceito de que missões está no coração de Deus. E a única forma que eu tenho para atestar isso é a palavra de Deus. Eu não posso achar, eu não posso dizer que ouvi falar, eu não posso dizer que passou no Fantástico, no Repórter, no jornal. Eu tenho que achar na Bíblia, que é a palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Eu vou ler e vocês acompanham. E diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação
ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nós vemos aqui esse relato, o Jesus falando, alguém falando, sendo transmitido, sendo ensinado que Deus se fez homem. Ele deixou a sua soberania para habitar entre os homens, deixando toda a sua glória para cumprir o que foi dito lá no jardim do Éden, que viria o filho de uma mulher, iria pisar a cabeça da serpente. Isso é missões. Ele desceu da sua glória para vir levar, ensinar, preparar discípulos para que anunciasse o evangelho. Então, ele começa já dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele deixou a sua glória, e eu vou deixar o quê? Meu tempo de lazer, a festa, a casa de... Hoje é dia de ir na casa da minha mãe. Ele deixou a sua glória. E ele exorta aqui, Paulo vai falar que devemos ter o mesmo sentimento de deixar a sua vontade e colocar a de Deus em primeiro lugar. Ele abriu mão da sua natureza de Deus, poderia ficar lá em cima só olhando, ou mandar só: João Batista, desenrola aí. Ele desceu, ele abriu mão. Para quê? Para evangelizar, para ensinar, para preparar sucessores, porque ele não ia ficar até hoje aqui. Ele veio, ensinou, deu exemplo, preparou a comitiva e disse: ide. Instituiu a igreja, que quer dizer para fora e não para dentro. Igreja é chamado para fora. Então, por que Deus fez isso? Por amor. Porque missões está no coração dele. Eu não consigo deixar os meus interesses para olhar o interesse de outro. Porque Deus é Deus. Com ou sem você, sem eu, Deus é Deus. Mas ele abriu mão para praticar missões. Eu quero meu povo de volta. Ele podia fazer outro. Ele podia fazer outro. Deus é Deus. Aí vem a pergunta: estamos no mesmo sentimento de renúncia? Eu não estou falando de você deixar tudo, mas alguns são chamados para deixar tudo. Gente como a gente, de carne e osso. Mas não são todos, não precisa, graças a Deus, não precisa. Você evangeliza na sua casa, na sua rua, junto com a sua igreja. Abram o Evangelho de João, não precisa abrir porque é
mundialmente conhecido. João 3,16 diz o quê? Vamos falar com mais força. Vamos falar porque é poderoso esse versículo. É o amor autêntico, verdadeiro. Vamos dar mais energia, porque não foi assim, que deu. Vamos fazer com mais força, vamos lá. Porque isso é missões. E isso veio do coração do Pai. Amor, missões é amor. Missões é renúncia. Então a Bíblia nos mostra que Deus amou. Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas vamos abrir em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Nós estamos vendo que Deus, desde o princípio, Deus já estava no seu coração implantado a iniciativa de que o evangelho fosse pregado para que a humanidade pudesse ser resgatada. E nós vimos isso através do amor de Deus enviando o seu Filho. Atos 13, versículo 2 e 3. Eu vou ler. Atos, capítulo 13, versos 2 e 3. E diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Deus, na terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, vai falar aos homens para que separe Barnabé e Saulo, para que cumpram o chamado, que é o chamado de ir. E eles, jejuando e orando, separaram e enviaram. Ou seja, Deus toma a iniciativa para que missões aconteçam através da vida de Barnabé e Saulo. E Deus também toma essa mesma iniciativa na sua vida. Ele talvez não vá mandar você para onde mandou Barnabé e Saulo e Paulo, mas você foi chamado para também se juntar ao exército de missionários, porque todos nós somos missionários. E você vai ser missionário no seu campo. O seu campo é junto com a igreja, é na sua casa, no seu trabalho, como eu falei. Então Deus vem demonstrando que tem interesse, tem amor, e foi Ele que criou a iniciativa para que missões acontecessem. Vamos abrir em Lucas, volta um pouquinho. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículos 1 e 2. Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 10, verso 1 e 2. Está tudo ok lá, amor? Lucas, o médico. Lucas era um médico.
não era pescador, né, de peixe, não era republicano, era um médico. E diz assim, Lucas capítulo 10, versículo 1 e 2. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Nós vamos ver aqui que Jesus Cristo, além daqueles que ele estava preparando, ele ainda preparou 70 e mandou de 2 em 2 para levar o evangelho. Ou seja, Deus, na segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, manifesta aos homens que ele tem a preocupação, ele tem o amor, ele tem o desejo que missões aconteçam. E mandou, e disse mais, a seara está farta, está grande, está pronta para ser colhida, mas poucos são os trabalhadores. E ele ainda ensina, rogai ao Senhor da seara para que mande mais. Nós temos que orar, além de fazer, além de orar, além de contribuir, além de ir ou não, nós temos que pedir a Deus que levante mais obreiros para o campo, para o campo, para o campo. No projeto Radicais Sertanejos, acontece 2 vezes por ano, se formam em média 15 jovens. Desses 15 jovens, se divide 15, 16, 14, de 2 em 2 para uma localidade no sertão. 2 só, o sertão, onde não tem igreja, ou onde tem um trabalho que necessite do apoio deles. 2. Nós, igreja, somos mais de 2. E esses 2, muitas vezes, faz mais do que uma igreja deveria fazer. Nós temos uma membresia 40, 20, 60, 30, 80, e não consegue abrir uma congregação, não consegue evangelizar numa feira, não consegue evangelizar o bairro com 80, com 100, com 1000. Tem igreja que tem 1000 membros e 2 radicais dentro do sertão, ou Radical Amazonas, lá dentro do rio, esqueci até o nome do rio, Rio Amazonas, Rio Negro, e o outro rio lá que eu esqueci o nome, Solimões, dentro daquelas comunidades, pregando o evangelho, onde eles deixaram a sua vida em stand-by, podendo depois de 1 ano, 2 anos voltar para a vida. Quase nenhum volta. Por quê, hein? Porque é bom. Porque tudo que Deus bota para o ser humano é bom. É tão bom fazer missões que os anjos querem. Os anjos pedem, Senhor,
deixa eu ir ajudar Manancial. Senhor, deixa eu ir ajudar os irmãos não sei de onde. Senhor, deixa eu ajudar fulano para pregar. Não, isso é exclusividade dos seres humanos. Que maravilha, que bênção, que coisa gostosa é falar de Deus. Tem os seus atropelos, tem. Hoje, quando a gente voltava lá de Araripina, o pneu furou. Primeira vez que furou o pneu. Depois de Santa Cruz e o trevo que vem para Lagoa Grande. Meio-dia, eu olhei assim, olhei o pneu, olhei para um lado, olhei para o outro. Eu disse, mas rapaz, eu disse, só tem eu mesmo. Tirei as coisas da mala, peguei o pneu, eu ainda não tenho um braço de força que eu já disse que eu ia botar, e lá vou eu tentar a chavinha desse tamanho para você tirar uma coisa que está quente, que, né, ela se dilata. Aí passou um senhor na moto, parou. Quando eu escutei que a moto parou, eu digo, Silmar é uma moto, né? Eu digo, porque, né, Silmar estava em pé, eu estava abaixado, né? O caba pensa que é só uma mulher ou outra mulher, não sei o quê. Aí para o caba ver, né? A lapa do caba, vai encarar? Aí voltei pro pneu. Aí quando ele passou, ele disse, vocês beberam água? Aí eu digo, beleza, a gente bebeu. A gente está com 2 garrafas de água, porque estava um caso sério. Mas você não maldiz isso. Não maldiz, isso aí não foi coisa ruim, foi um livramento. Vai que eu continue lá na frente, tinha um acidente e Deus me livrou. O pneu é novo, como é que furou? E parece que empenou a janta, e eu não me lembro de ter caído em buraco nenhum. Eu acho que empenou e vazou o ar. Aí eu e o Silmar já está acostumado. Tudo que acontece, eu digo, graças a Deus. Quando a gente saiu ontem, esqueceu o celular, volta. Quando saiu ontem, aí quando estava para o lado de cá, já estava por aqui. Eu digo, eita, minha carteira, volta para casa, para a gente poder viajar na sexta. São providências de Deus. Eu dou glória a Deus, eu digo, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, eu esqueci a carteira. Alguma coisa ia acontecer. Alguma coisa ia acontecer, não vai mais, né? Então, está no coração de Deus, missões. E já estamos encerrando. Que o Instagram só consegue 1 hora. Abram sua Bíblia agora lá no Antigo Testamento, Isaías, o profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8, o tão famoso versículo. Esse é famoso. Isaías 6, verso 8. E diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E se a gente for olhar o contexto, não era um momento bom para Isaías. Isaías estava triste, estava sofrendo. E a voz do Senhor lhe diz: a quem enviarei? E a voz do Senhor vem aqui na Manancial e diz: a quem enviarei? E todos nós temos nossos problemas, todos nós temos os nossos compromissos, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus e sua justiça. E para encerrar, vamos lá em Romanos, vamos voltar lá para o
Novo Testamento, Romanos, antes de Atos, depois de Atos, antes de Atos, cuidado. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 13. Romanos, capítulo 10, versículo 13 ao 15. Depois que tem toda aquela ação ali dos Atos dos Apóstolos, a gente vai chegar aqui em Romanos, capítulo 10, verso 13 e 15, onde a gente vai encerrar. E diz assim, Romanos, capítulo 10, versículo 13 a 15. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, 2 pontos. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Que maravilha! Quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho de Deus. Que bênção, que maravilha, que coisa boa. Mas como eles vão ouvir? Como eles vão crer? Crer em quem? Se não há quem fale dele, como é que eles vão saber quem é? Como eles vão invocar? Invocar a quem? Porque eu ando ocupado, não tenho tempo. Eu estou estudando, eu tenho que passar na faculdade, eu tenho que passar no concurso, mas eu só tenho hoje para estudar. E hoje está morrendo um bocado de gente precisando ouvir a palavra de Deus. Por que nós deixamos as coisas para a última hora, e na última hora fica na balança, fazer a vontade de Deus ou eu estou no último dia, e agora? E Deus perde, porque eu tenho que estudar, eu tenho que ir não sei aonde. Meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, a nossa luta é falar. A nossa luta é falar da importância, da responsabilidade, da obrigação que temos para com o Evangelho, com o reino de Deus. Nós não fomos chamados para ficar em casa. Nós não fomos chamados só para dar glória a Deus, aleluia. Nós não fomos chamados só para ter um título de crente, cristão, diácono, pastor. Sou da Sociedade de Homens, sou o presidente. Olha a camisa minha, olha, tá aí não. Nós não fomos chamados como igreja para ser bonitinha no bairro.
Temos que cuidar, sim, da casa, sim. Temos que dar o melhor, sim, temos. Mas temos que atender a humanidade, porque Cristo está voltando. E a Bíblia fala que muitos vão responder pelo sangue daqueles que se perderam, que deveria ter sido pregado o evangelho por você. Então, quando você olhar alguém e disser, fale, vá correndo, porque se você disser, ele todo dia está aqui, amanhã eu venho, amanhã pode ser muito tarde, e você vai responder pelo sangue dele. Você aguenta? Eu não aguento. Mas pastor, o senhor fala, né? O senhor diz isso, os pastores só têm essa conversa, não sei o quê. Mas e a vida? A vida, essa vida é de brincadeira, essa vida é passageira, essa vida não vale nada. A eternidade não tem dimensão, não tem tamanho, e é lá que você vai morar. Todos nós vamos morar na eternidade. Isso aqui é passageiro. A dúvida é de que lado na eternidade você vai estar. Se é com Deus ou sem Deus. Mas todos irão para a eternidade. Eu não estou mandando ninguém parar de fazer nada. Porque tem entre todos, alguns são chamados específicos. Mas você tem o seu chamado. Você tem a sua obrigação. Você recebeu a graça. Você recebeu o conhecimento. Você recebeu a bênção. É para compartilhar. E vai ser cobrado, e vai ser cobrado, e vai ser cobrado. Não vá dizer lá, não, que o pastor William só queria ir no sinal. Não, que o pastor William só queria levar o pessoal para ir lá para o sítio Silvânia. Não, que o pastor William só quer ir lá para Araripina. Não! Faça alguma coisa. Pastor William não salva ninguém. Ninguém. Eu não salvo ninguém. Agora eu faço a minha parte. Como eu falei ontem lá em Araripina com vocês, eu não posso estar aí do outro lado, porque se eu for para ir do outro lado, eu saio daqui. E quem vai fazer aqui? Aí vai vir outro, mas ele estava lá no outro canto. E aí? Eu não posso estar em dois lugares, cada um tem que fazer o seu. Com amor. Porque foi por causa do primeiro amor que nós amamos. Foi por causa do amor de Deus que eu amo. Se eu não amo, é porque eu não aceitei o amor de Deus. Se eu não aceitei o amor de Deus, missões para mim não vale nada. Eu estou ocupado, eu tenho que ser juiz, eu tenho que ser doutor, eu tenho que ser não sei o quê. Meus queridos amados irmãos, que missões nunca saia da sua cabeça, nunca saia da nossa mente. Eu não sou cristão só no domingo. Senão seria Igreja Batista dos Domingos. Crente dos domingos. Nós somos cristãos a todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, a partir do momento que eu aceitei a Cristo. Quando você entra numa empresa, você é funcionário dela, mesmo quando está em casa. Você é funcionário dela, mesmo quando você está de férias. Você é funcionário dela,
mesmo quando você está fazendo um curso superior, você é funcionário da empresa tal. Nós, regenerados, resgatados, perdoados, somos cristãos. Jesus deixou a igreja não para que se escondamos nela, mas para que se prepare rua, chamados para fora. Nós fomos chamados para fora. Não perca tempo. Nós não sabemos a hora que Jesus vem, não sabemos o dia, nem o segundo, nem o minuto. Nós não sabemos a hora que a morte vai tragar a nossa vida. Nós temos visto vários vídeos de pastores pregando e pessoas morrem do nada. A morte não avisa. Eu venho para a semana, não avisa. Mas certo é que todos iremos à presença do Pai prestar contas. Mas pastor William, a minha esposa não gosta de evangelismo. Mas pastor, meu marido não gosta de evangelismo. Mas pastor, a minha namorada, ela só quer namorar. Você tem que rever os seus conceitos. Você precisa conhecer melhor Deus. Você pode namorar a vida toda falando do Evangelho de Cristo. Que maravilha, que coisa boa. Você pode fazer 300 cursos falando de Cristo todo dia na sala de aula, no intervalo, no ônibus, no metrô. Você pode ir para a praia, passar um dia, 2, pode. E trabalhar para Cristo. Deus abençoe vocês. Que missões incomode você. Que João 4:38, que Jesus disse: a minha vontade, o meu comer, a minha comida é fazer a vontade do Pai e fazer que ela se consuma, que ela seja concretizada. E ela é concretizada através de missões. Pastor Hélio, um abraço. Cleiton Valkennedy, um abraço. Amada Igreja Araripina, um grande abraço. Nos veremos pelos campos missionários. Deus abençoe todos vocês. Veja aí que tem que salvar não sei o quê. Pode encerrar. Fiquem na paz. Meus queridos